Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse para os amados irmãos no início da programação, nós iremos falar um pouco sobre o livro de Juízes. É o 7º livro da Bíblia Sagrada. Vocês sabem que a Bíblia Sagrada contém 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, sendo que a Bíblia, foi escrita por 40 homens em lugares diferentes, em épocas diferentes, porém o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E o livro de Juízes, o qual eu estou estudando, já faz alguns dias que eu estou estudando o livro de Juízes, é uma história muito interessante, que é tipo continuação, porque o 6º livro é o livro de Josué. Depois de Josué é o livro de Juízes. E tudo ocorre após a morte de Josué, que conta é tipo assim, eu vou contar uma historinha, porque algumas pessoas leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, e conhecem a história de Juízes, o que aconteceu, aquele povo. Então é um grande exemplo para nós, ainda nos dias de hoje. Sim, é um grande exemplo, E o que o povo tem passado, o que o povo tem feito. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus, um povo o qual Deus separou para si, e embora eles pecassem, eles errassem, Deus estava sempre perdoando, sempre dando uma nova oportunidade. E nesta noite não é diferente. Deus, Ele continua dando oportunidade. Talvez você errou, talvez você saiu fora dos caminhos do Senhor, está distanciado, mas o Senhor, Ele está dando uma nova oportunidade, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque afinal de contas, como eu sempre digo, a nossa vida está nas mãos do Senhor. O homem, queira ou não queira, ele não tem poder sobre a morte. Ele não tem poder. Então ele pode até estudar muito, ser um bom cientista, alcançar bons remédios, que dê bons resultados pela graça e misericórdia do Senhor, mas ele não tem poder sobre a morte. Não tem dinheiro que compre a vida e a morte. Amém? No livro de Juízes, no capítulo 1, nos diz assim, vou ler alguns versículos apenas e fazer algum comentário sobre somente o 1º capítulo, porque só nos primeiros versículos tem bastante ensinamento da palavra para nós, do livro de Juízes. Sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejarem contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu contigo subirei, e a tua herança. E Simeão partiu com ele. Ora, para você que está começando, caminhando na palavra de Deus, é bom você ler o livro de Romanos e o livro de Salmos, para quem está começando. Mas eu gosto muito de ler o Velho Testamento, gosto da Bíblia toda, mas o Velho Testamento eu gosto muito. Só que para entender, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque o povo de Israel era o povo que saiu do Egito, era escravizado na mão de Faraó, e Moisés, Deus tirou aquele povo das mãos de Faraó, que estava escravizado, e eles vieram caminhando. E por causa das suas murmurações, nós falamos no sábado passado, eles pereceram no deserto durante 40 anos. Moisés morreu e deixou Josué como seu sucessor. Quando Moisés morreu, Josué ficou no lugar dele como seu sucessor. Porém,
quando Josué morreu, ele não deixou sucessor, ele não preparou. Eu acho que foi assim, não digo um erro, né? Mas eu creio que tudo é de Deus, né? Ele não deixou um sucessor para ele. Por isso que se deu a época dos juízes, né? Aqui eu tenho uma relação de juízes. Foram 13 juízes que comandou o povo durante 410 anos, né? Então, além de Moisés e Josué, né, naquela época, que os juízes que coordenaram ali, né, o povo de Deus, foi Otoniel, Eude, Sangar, né? Até tem o irmão do Quemuel, chama Sanger, você sabia? Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefter, Itzan, Elon, Abdon, Sansão e Samuel. Samuel foi o último juiz, e aí o povo já não quis, quando Samuel já não queria mais juiz, eles pediram um rei, foi aí que entrou Saul. A história assim é muito grande. Então o povo de Israel era dividido por 12 tribos. E quais eram essas 12 tribos? Para você que não conhece, as 12 tribos de Israel eram os 12 filhos de Jacó. Jacó, quando esteve no Val de Jaboque e lutou com um anjo, ele já não chamava mais Jacó, ele passou a ser chamado Israel. Por isso que o povo é chamado povo de Israel, porque Jacó lutou com um anjo e Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos que formou, foi crescendo, né? Nasce filho, nasce neto, uma geração, outra geração, e formou um grande povo inumerável, que formou as 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó, Judá, Simeão, José, os 12 filhos dele, que formou as 12 tribos, o qual Deus estabeleceu, né? Tinha tribos que era maior, tinha bastante gente, tinha umas que era menor, e eles quando Josué morreu, eles ficaram assim vulneráveis, né? Sem saber o que fazer. Mas eles usaram de uma coisa muito importante mesmo, eles buscaram a Deus. Que coisa gloriosa é para nós, né? Quando o povo está assim sem direção, sem uma pessoa, porque geralmente é preciso ter uma pessoa na frente, uma pessoa que coordena, uma pessoa que organiza, né, o povo, que chama o povo atenção para buscar as coisas de Deus. Mas naquela época só ficaram os anciões, aqueles senhores mais velhinhos, né, e que contavam as histórias, como Deus operava naquela época, como Deus fazia. E eles foram buscar ao Senhor. Olha só a importância de nós buscarmos a Deus no momento certo, na hora que nós precisamos de uma resposta. Eles queriam uma resposta porque eles tinham, a peleja continuava. Eles estavam na terra prometida, mas eles tinham que conquistar a terra. Cada terra era conquistada com guerras, pela peleja do povo. E Deus... eles queriam saber qual das 12 tribos, né, qual deles iriam buscar. Na verdade, Deus falou Judá, mas era a tribo de Judá, não somente Judá. A tribo de Judá que iria na frente, que eu disse aqui na palavra de Deus, ó. Primeiro subirá os cananeus contra ele. O Senhor disse: Judá subirá. E Deus já, além de Deus falar que seria Judá, Deus já prometeu a vitória. Falou assim: e eu darei a terra nas mãos dele. Deus já decretou que além dele convocar Judá, ele iria dar a vitória, dar a terra na mão deles. Então eles foram para essa batalha. Porém, Judá fez uma coisa também que agrada a Deus, o qual nós comentamos hoje, sobre a parceria, sobre um ajudar o outro.
A palavra de Deus nos diz que um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. Isso é a palavra de Deus. Deus, ele, lá no livro de Eclesiásticos, diz também que é melhor dois do que um. Porque quando um caiu, o outro ajudou o outro a levantar. Então, Judá foi sábio. Ele usou uma estratégia muito boa, além de obedecer. Porque de tudo que é bom na nossa vida é obedecer à voz do Senhor. Obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes a gente vai fazer um sacrifício a Deus desnecessário, porque é melhor ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. É melhor, porque tem melhor pago, melhor ganho. Deus opera mais. Então ele ouviu a palavra de Deus e ele obedeceu. Não, nós iremos nessa peleja. Judá falou que ia. Mas ele chamou quem? O seu irmão Simeão. Ele chamou o seu irmão Simeão para ir junto com ele nessa peleja, prometendo que ele também iria. Olha o que está escrito aqui, ó. Então Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo. Ele disse para o seu irmão: sobe comigo na herança, nessa peleja, nessa causa, né? Então muitas vezes nós necessitamos de ajuda e muitas vezes nós nos retraímos, não pedimos ajuda, né? Não queremos, às vezes por vergonha, ou às vezes até por orgulho, né? Tem pessoas que têm orgulho de pedir hoje. Imagina, eu vou pedir ajuda. Deus me livre. Então muitas vezes nós necessitamos de ajuda e é bom a gente pedir ajuda para o nosso irmão. Então Judá pediu ajuda para o seu irmão para subir com ele, né, nessa peleja. E Deus se agradou dessa parceria, porque a palavra de Deus diz, né, o salmista mesmo fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus fala em várias partes da Bíblia, nos Salmos, em Eclesiástico, né, fala sobre a parceria, sobre ajudar a outra pessoa. Então é muito importante que a gente, quando precisar de alguém, quando a gente estiver numa peleja, numa coisa difícil, ou qualquer coisa, a gente pedir ajudas, né? No livro de Romanos também fala que nós devemos nos comunicar com os nossos irmãos. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, diz que nós devemos nos comunicar com os nossos irmãos as nossas necessidades, aquilo que nós necessitamos, e Deus e o nosso irmão nos ajudará, né? E quando o nosso irmão precisar, nós também iremos ajudar. Nós somos membros do corpo de Cristo, né? E um membro completa o outro. Então nós precisamos de um dos outros. Aqui Judá chamou Simeão para ajudar eles e eles foram essa peleja. E naquela época, né, que eles foram, eles conseguiram, aqui ó, aí eles subiram a Judá. O Senhor entregou na mão dos cananeus e dos fariseus, e feriram, eles feriram mais de 10.000 homens, eles feriram, né? E ali eles encontraram um adversário principal, que era o rei de lá. Então a batalha só estava vencida quando você conseguia, naquela época, né? A batalha só estava vencida quando você vencia o rei, quando você exterminava o rei, derrotava o rei. Aí a batalha realmente estava vencida. E ali eles encontraram Adoni-Bezeque. Quem já ouviu falar de Adoni-Bezeque? Era um inimigo de Deus, era um rei astuto, era um rei maldoso. Não por ele só, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela pode ter até alguma coisa boa em si, porém ela dá lugar para o adversário, o inimigo das nossas almas, e o inimigo atua naquela pessoa, fazendo com que ela faça maldade. E esse Adoni-Bezeque, né, na cidade de Bezeque, Adoni-Bezeque era um rei que ele fazia isso. Ele mesmo relatou que ele
fez maldade com 70 reis. Ele ia na peleja e ele conseguiu fazer isso, cortar os dedos polegar das mãos e dos pés de 70 reis. E os reis comiam as migalhas que caíam na mesa dele. Como que diz? Os reis viviam de favor, né, desse Adoni-Bezeque, né? E ele fugiu quando ele viu que a batalha já estava por ser perdida. Ele fugiu, mas o povo, né, de Judá e Simeão foram atrás e encontraram ele, né, e também cortaram os dedos do polegar das mãos e dos pés, significando que com as mãos ele não poderia manejar uma espada, ele não poderia mais ter autoridade, né, de dizer que se tem uma espada. E com os pés ele ia maquenejar, quer dizer, ele não ia ter equilíbrio. Então, virando para a vida espiritual, você que está aí, que já conhece a palavra de Deus, que sabe, que está entendendo o que eu estou dizendo. Talvez eu não estou sabendo me expressar muito bem, mas Adoni-Bezeque é o inimigo das brechas. Se você dá uma brecha, ele vem e entra na sua vida e corta seu dedo polegar das mãos e o seu dedo polegar dos pés, fazendo você desequilibrar na palavra. A espada, a Bíblia Sagrada, a espada de todo cristão, e você perde o equilíbrio, você já não consegue manejar bem a palavra de Deus e perde o equilíbrio na sua vida espiritual. Então, Adoni-Bezeque era uma pessoa assim usada pelo inimigo, e simbolicamente quer dizer que a pessoa perde totalmente o equilíbrio na sua vida espiritual, no seu andar, no seu falar, no seu agir. Já começa assim perder suas forças para estar na presença de Deus, para andar com Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado com Adoni-Bezeque. Ele morreu, levaram ele, né, para aqui, ó. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas seguiram e prenderam e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, ele mesmo confessou que 70 reis, né, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, Deus me pagou. E levaram ele para Jerusalém, e ali ele morreu. Ele morreu, mas o espírito da maldade continua, né, até nos dias de hoje. Por isso que nós devemos ter cuidado com o inimigo da brecha, né, que numa brecha ele vai mesmo e fica nos tornando incapaz de continuar na presença do Senhor. Então é uma palavra assim de despertamento, né, que nós estamos aprendendo aqui do livro de Juízes. É uma palavra escrita há milhares de anos, mas que traz ensinamento para nós. Talvez você que está aí do outro lado não esteja entendendo, né, o que quer dizer a palavra de Deus. O povo, resumindo tudo, o povo de Deus naquela época buscou a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e Deus respondeu. Quero dizer para você que o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Portanto, essa palavra ela é mais atual do que antes, né? E aí, além de tudo, Judá e Simeão obedeceram a Deus e obtiveram vitória. Eles conquistaram a terra de Bezeque, né? A terra de Bezeque,
onde o rei Adoni-Bezeque que praticava as maldades, né? E ali ele cortava os dedos, tinha essa mania cruel de cortar os dedos do polegar da mão e dos pés, que simbolicamente nós levamos para o lado espiritual. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, se você ainda não teve um encontro genuíno com Deus, talvez você esteja com os dedos das mãos, né, e dos pés cortados, né? Digo assim, você está mergulhado no pecado, né, mergulhado nas coisas que você sabe que é errado, você tem consciência de que é errado, porque o homem natural, ele sabe o que é certo e o que é errado, ou seja, ele sabe perfeitamente, nós sabemos perfeitamente o que agrada a Deus e o que não agrada, e nós devemos procurar a cada dia agradar a Deus, buscar a Deus e agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, para nós sermos bem-sucedidos na vida, para nós poder fazer uma longa caminhada enquanto estivermos aqui na face da terra, essa longa caminhada mais tranquila, mais suave, né? Se você continuar lendo o livro de Juízes, no primeiro capítulo foi essa bênção e foi essa revelação de Deus, né? Que Deus revelou que o inimigo, ele atuava no passado e continua atuando no presente, que o inimigo das nossas almas, ele é poderoso, mas ele é limitado se você não der brecha, se você não der lugar para o inimigo. Nós não devemos dar lugar para o inimigo, nós devemos estar sempre orando, buscando a palavra de Deus, buscando estar com Deus, para não cair em tentação e nem nos argumentos, né, do inimigo, porque o inimigo, nós sabemos, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Olha aqui, por que Adoni-Bezeque ele cortava os dedos polegar dos pés e das mãos dos reis, e depois os reis ficavam dependentes dele, como quando ele diz aqui, ó, e eles comiam as migalhas que caíam da minha mesa. Quando nós estamos na mão do adversário, na mão do diabo, nós comemos as migalhas que caem da mesa do diabo. Isso ninguém quer. Ninguém quer isso. Comer as migalhas do diabo. Então, ele comia, ficavam dependentes deles. Então, nós não queremos ficar dependente do adversário. Nós queremos andar e caminhar com Jesus. Os ensinamentos que eles nos ensinam nessa noite é para que nós buscamos a Deus constantemente, nós estejamos sempre em oração, para não cair em tentação. E lendo aqui o livro de Juízes, né, o povo era muito inconstante, e não é diferente dos dias de hoje. Nós vemos aí muitas pessoas distanciadas dos caminhos do Senhor, afastadas dos caminhos do Senhor, e isso é coisa que acontecia também. O povo muitas vezes estava caminhando com Deus, enquanto tinha alguém na frente coordenando tudo. Aí morria aquele juiz e vinha de novo. Aqui, ó, se você ler aqui, ó, no capítulo, nos outros capítulos, em vários capítulos, né? No capítulo 3, por exemplo, ó, no versículo 7 diz assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e ao Astarote. Ou seja, eles, às vezes, né, aquele povo que não conhecia Deus, se misturavam com o povo que conhecia Deus. E naquela convivência, a pessoa começava a ser idólatra, começava a adorar imagens de escultura, adorar deuses que Deus não se agrada. Isso Deus nunca se agradou.
né? Porque toda honra e toda glória é somente ao Senhor. E aí eles fizeram o que Deus entregava ele nas mãos do inimigo, porque era uma brecha que o povo dava para o inimigo, um direito do diabo atuar na vida deles, né? Desobedecendo a Deus. Os caminhos do Senhor são caminhos santos, caminhos puros. Então, aí o povo, por muitas vezes, aí alguém clamava e Deus mandava outro juiz. Por isso que teve, durante esses 410 anos, tiveram 13 juízes, né? Tiveram 13 juízes, entre eles Eude, esse que é Otiniel. Otiniel era sobrinho de Caleb, né? Filho do irmão mais novo de Caleb. O Otiniel foi um dos juízes. Eude, que era aquele que era esquerdo, né? E também teve outros, e nós lemos aqui um que é muito falado, que todo mundo conhece, era Gideão, e a profetisa Débora, né? Hoje em dia nós vamos falar muito também, né, irmão, sobre profecia, né? Se você vê na internet, hoje nós vemos aí muitas profecias. A Bíblia, bastante. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos julgar o profeta, que nós devemos analisar a profecia e ver se é de Deus, se cumprir. Agora Débora não, Débora, ela era profetisa, mas de Deus mesmo, porque se você vê aqui no capítulo 4, no versículo 9, ela profetizou assim, tipo assim, conversando normal, e ela disse, a Débora, que era uma juíza, na época que esse povo, né, se distanciava. Depois ela morreu, aí veio outro juiz, e assim ia, até chegar em Samuel. E aqui no versículo 9, ela disse: certamente irei contigo, porém, porque aqui conta, né, que Baraque chamou ela para ir na peleja. E ela disse: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada de que empreitares, pois na mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora levantou e partiu com Baraque. Ou seja, ela disse que, quer dizer, Baraque ia lá na peleja, e aí o foco, né, era matar o rei, o Sísera, né, exterminar. Porém, ela já advertiu que ele não ia fazer isso, que quem ia matar, quem ia exterminar Sísera era uma mulher. E aqui já no versículo 18, você vê cumprindo. Se você ler tudo, não vou ler tudo que é muito grande, não dá para... Se você ler tudo, você vai entender que no versículo 18, aí sai o cumprimento dessa profecia que ela profetizou, ela avisou: você não vai ter a honra de matar Sísera, vai ser uma mulher que vai matar ele. Aí, e Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, meu senhor. E aí ela exterminou a Sísera, porém não foi Baraque, né? Que eles, como uma profecia que se cumpriu já no mesmo capítulo, né? Tem profecia que se cumpre rápido, tem umas que demora muito tempo, porém tem que ser baseado na Bíblia. A profecia tem que ter os seus parâmetros. Tem pessoas que têm profetizado aí, que eu tenho visto, assim, não julgando a pessoa, mas assim, amedrontando, né, assustando, causando pavor. Deus não quer que a gente fique apavorado, que a gente fique assustado. Deus é amor e Ele faz as coisas conforme pode acontecer. As coisas podem acontecer porque muitas vezes o homem busca que isso aconteça, né? Que as coisas aconteçam, as coisas que não agradam a Deus. Depois teve também Gideão, né? Gideão foi
Um juiz, olha que admirável, né? Porque Gideão, ele lutou com 300 homens, né? Mas foram todos testados por Deus, todos ali no parâmetro. Também não vou ler tudo porque é muito amplo. E eu admiro assim Gideão, porque Deus falava com ele, ele pedia prova para ver se era Deus mesmo que estava falando. E Deus provava. Ele, olha, Senhor, não fica bravo comigo. Olha como Deus é amor, como Deus é misericordioso. Em todos os questionamentos de Gideão, Deus respondia para ele calmamente o que ele queria, provando que era Deus que estava falando com ele. Por quê? Ele se julgava muito. Aqui, ó, ele diz aqui que ele diz aqui na palavra de Deus que ele era o menor da sua casa e era a família mais pobre que tinha ali na região. Um anjo fala com Gideão e chama ele de varão valoroso, olha só. E só para terminar logo, né? Porque as horas já estão passando, né? Está passando agora? Bastante minuto aí. Então, e aí Gideão, ele faz prova com Deus várias vezes, né? Ele preparou o cabrito, o holocausto, e Deus provou que era ele, né? Aqui, ó. O Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem, né? E ele disse: agora tenho achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal para que tu que falas comigo. Então ele foi pedindo um sinal para Deus, foi pedindo, porque ele disse, o Gideão ele disse, ai Senhor meu, o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Assim, se a gente for analisar desde o começo da história, por que veio tudo isso? Os medianitas estavam oprimindo o povo de Israel, estavam saqueando todas as suas ovelhas, seus alimentos. O povo de Israel ficou pobre, né? Ficou pobre, porque eles desobedeceram a Deus. Deus permitiu, porque eles não estavam obedecendo a Deus. Então Deus permitiu, porque é a tal da brecha, né? Se você dá brecha, o inimigo atua na sua vida, faz você ficar miserável, pobre e com falta das coisas. É a força do mal. Nós temos que dar vazão e procurar obedecer a Deus. A falta de obediência aqui na Bíblia do povo de Deus é que fazia o povo padecer, fazia o povo sofrer. Não é diferente hoje, meus irmãos, porque mesmo no livro de Cantares, é um versículo que eu cito sempre aqui, no capítulo 3, versículo 37, diz que de que se queixa, pois, o homem vivente? Está escrito na Bíblia. De que se queixa, pois, o homem vivente? Se queixa dos seus próprios erros. Então, muitas vezes o homem sofre pelos seus próprios erros. Mas Deus é rico em misericórdia, rico em bondade. Quando o homem se arrepende e se torna, né, a presença de Deus, diz a palavra de Deus que 7 vezes cairá o justo e Deus levantará. Quer dizer, 7 vezes é um número infinito, é um número simbólico, é um número que significa infinitamente. Então Deus está sempre com as suas misericórdias, com a sua bondade, nos perdoando e preparando um escape para nós sair do sofrimento, para nós sair da dor. E aqui na Bíblia, né, no livro de Juízes, expressa bem isso, que o povo de Deus estava em pecado, estava no erro, e Deus providenciou um escape para o povo de Deus, que era Gideão, que ia livrar o povo de Deus das mãos dos medianitas, que os medianitas estavam oprimindo o povo de Deus. Aqui no capítulo 6 do livro de Juízes. E depois de Gideão, foi Samuel, né? Depois de Gideão foi Samuel, que daí o povo já não queria mais ser dirigido queria um rei.
Porque ele via que os medianitas tinham rei, que os filisteus tinham rei, todos os outros povos tinham rei, mas eles não tinham rei, eles também queriam um rei. E Deus deu um rei para eles, mas um rei que não deu muito certo, é outra história, fica para outro dia, outra ocasião, amém? A mensagem de hoje é para que nós possamos orar e vigiar, porque Adoni-Bezeque, ele continua atuando nas vidas, nos dias de hoje, cortando o polegar da mão e os polegar do pé, cortando a nossa capacidade de entendimento da palavra de Deus, cortando o nosso equilíbrio espiritual, equilíbrio na vida financeira, equilíbrio na vida amorosa, tem isso também, e o equilíbrio na vida social, na vida financeira, na vida do seu trabalho. Então é a ação do maligno, que nós possamos aprender com Deus a fugir das astutas ciladas do adversário. E como que nós podemos fugir da astúcia cilada do adversário? Buscando a palavra de Deus, buscando ser fiel a Deus. Hoje nós meditamos no capítulo 1, né? Aqui da palavra de Deus, onde Deus nos ensina muito sobre obediência, né? Logo aqui no caminho, depois que Josué morreu, eles ainda obedeceram a Deus, o povo de Deus, mas depois eles foram aí se misturando, né? Então por isso que nós devemos ter cuidado, né? Onde nós andamos, né? Nem todo lugar cabe a presença de uma pessoa cristã. Nem em todo lugar, assim, imagine só uma pessoa cristã num lugar onde todas as pessoas fazem aquilo que não agrada a Deus. É claro, nós não vamos julgar, nós não vamos criticar, mas nós temos que permanecer na presença de Deus, sabendo que Deus é amor, mas também é fogo abrasador, e que nós devemos continuar caminhando na presença de Deus a cada dia, né? Aqui nós vemos na lição que Deus tem poder sobre todas as coisas e que nós podemos muito mais. Eu quero ler aqui um versículo para terminar, porque eu estou sentindo no meu coração que tem pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que às vezes não entendeu muito bem a mensagem, mas que tem desejo no coração de aprender algo da parte do Senhor, de aprender e de chegar mais perto de Deus. Você pode chegar mais perto de Deus através da oração, através do jejum, através de buscar o seu coração. Deus, Ele conhece o nosso interior. O adversário, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele, de acordo com as nossas ações, ele sabe das coisas, mas não sabe o que você pensa. E dentro de você existe um desejo forte de se achegar mais perto de Deus, de ser uma pessoa de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, no livro de Mateus, no capítulo 11, aqui no versículo 27 está escrito: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. 28. Vinde a mim, é o Senhor Jesus dizendo para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Como o povo naquele tempo estava oprimido pelo adversário, e eles buscaram a Deus, e Deus deu um escape para aquele sofrimento, para aquela dor. E o mesmo Deus está neste dia te dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que você está pensando, nossa, eu sei que muitas coisas que eu faço é errado, mas eu sinto prazer nessas coisas erradas. Ora, se você sente prazer nessas coisas erradas, por que entristece o seu coração? Por que você chora sentindo um vazio dentro de si, um vazio na sua alma? Por quê? Pergunta isso para você. Então eu torno a lhe dizer o que Jesus está dizendo para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É promessa do Senhor Jesus. Ele está dizendo, venha a mim, entrega o seu coração para mim, e eu vos aliviarei. E dessas coisas que você sente prazer, que você sabe que não é certo, mas que você sente prazer, você gosta, Deus vai te libertar. Porque o Senhor é que liberta, não é o homem que liberta, não é eu falando o que está escrito na Bíblia, o que é certo, o que é errado, não. É o Senhor que liberta, né? Ele liberta o mais vil pecador, daquilo que você sente prazer, mas que não preenche o vazio que você sente na sua alma. Essa tristeza, essa angústia, essa busca por alguma coisa. Esta coisa pode ser Jesus Cristo, e preencha o seu coração. E Ele torna a te dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O povo naquela época estava oprimido pelos medianitas, um outro povo que não conhecia a Deus, mas que saqueava tudo, roubava tudo e oprimia o povo de Deus. E o Senhor, Ele diz para você nesta noite, abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Se você um dia já conheceu Jesus e por um motivo ou outro deixou de servir a Jesus, torne a Jesus nesta noite, porque Ele é poderoso para transformar, para dar um escape na sua alma. Deus não rejeita. Ele está dizendo ainda nesta noite, como está escrito lá no Evangelho de João capítulo 14, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Portanto, ele diz, eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Esta porta é a porta do seu coração. Deixa Jesus entrar e Ele fazer morada no seu coração. Assim, Deus vos abençoará. Amém? Eu creio no poder da oração, no poder da cura, no poder da libertação. Não existe ninguém que liberta. O único libertador é Jesus Cristo. Eu posso falar do amor de Jesus, eu posso pregar do amor de Jesus, mas não posso fazer nada por você se você não querer que Deus faça. Amém? Deus vos abençoe. Tenham todos que a palavra de Deus venha penetrar em cada coração. Amém e amém. 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 Você vê que palavra linda, né?